nós iremos saudá-los. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a anciana, Kézia, Samuel, o pastor Sérgio, o presidente Reinaldo estará orando e logo em seguida o pastor Sérgio nos abençoando com a palavra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela oportunidade, meu Pai, que nós temos de nesta noite, ó Deus, podermos nos reunir na Tua presença e podermos ouvir, ó Pai, a ministração da palavra do Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, possa nesse momento tomar em Tuas mãos a vida, Senhor, do Teu filho, pastor Sérgio. Usa ele, meu Pai, como canal de bênção para poder, ó Deus, trazer a revelação da Tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já ministrou a ele, tudo aquilo que o Teu Espírito, ó Deus, lhe mostrou, em nome de Jesus, meu Pai, concede a ele nesta hora a unção necessária para poder ministrar a Tua palavra. Ó Deus, e fala conosco, meu Pai, de uma forma poderosa, e enquanto a Tua palavra, meu Pai, estiver sendo ministrada, que o Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando, Senhor, mediante a exposição da Tua palavra, trazendo, ó Deus, conversão de vida, trazendo, ó Deus, transformação de vida, trazendo renovo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Irmãos, pode tomar assento, por gentileza. Quero agradecer ao pastor Edevaldo, que sábado nós estivemos aqui para nos alegrarmos juntos por mais um ano de vida que ele completou. E ele nos fez o convite para nós estarmos aqui hoje no encerramento, né, pastor? Dessa campanha, Cartas para Deus, e baseado, logicamente, nesse assunto que é tão importante, oração. Né? É muito importante porque a nossa vida espiritual depende desse alimento da oração para nós mantermos o contato com o Senhor. E o pastor ali nos mandou até mesmo um cartaz, falou: olha, o tema o senhor fica à vontade, é livre. Né? O tema é free, livre. Mas eu vou ler o texto que foi proposto, o capítulo de número 19 de 2 Reis, só que eu vou ler apenas o versículo de número 20, tá bom? E nós vamos aqui, no tempo que nós temos, meditar um pouco na palavra do Senhor. Acredito que a grande maioria, se não todos nós, já estamos de férias do trabalho, não de férias de Deus, né, mas de férias do trabalho. Descansarmos um pouco faz bem para a alma, para o nosso corpo, para a família e para todas as demais coisas. 2 Reis, capítulo de número 19 e o versículo de número 20, trago também a saudação dos irmãos ali de Cacaó-Caquita para a congregação aqui de Caquedal, amém? Irmãos, vamos ler o texto, 2 Reis, capítulo 19 e o versículo de número 20 da palavra do Senhor diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Somente esse texto nós vamos meditar. Essa campanha, ela começou algumas semanas atrás, e o pastor, até por consequência do término dessa campanha, caiu mesmo no período de feriado, onde as congregações do nosso trabalho ali em Itacaoca e também as outras congregações do setor não estão realizando o trabalho hoje nem amanhã, mas para não deixar virar a página do ano de 2020 para o ano de 2021 e para não interromper essa campanha, então o pastor falou: olha, nós vamos terminar mesmo estando no período de férias, de recesso de trabalho, mas nós continuaremos para finalizarmos esta campanha que está baseada neste livro, baseada neste capítulo, e o assunto é a oração. O assunto é a oração. O assunto que nós estamos aqui tratando é a oração. E eu acredito que o tema tem sido baseado nesse capítulo 19, a partir do versículo de número 14 em diante. E eu estava hoje, essa semana, por esses dias e domingo para cá, eu estava meditando desde o dia que o pastor me falou, e aí depois na sequência ele já me mandou o cartaz, e eu já fiquei imaginando o texto. E aí eu continuei, eu li desde os versículos que estavam ali estampados no cartaz, que era o tema
dessas semanas, aliás, de campanha de oração. E quando meus olhos fixaram no versículo de número 20, Deus me deu um tema para nós, um subtema. Aliás, existe um tema central que são cartas para Deus, mas um subtema eu gostaria de tratar, que Deus responde às nossas orações. Amém? Deus responde às nossas orações. O versículo de número 20 vai dizer o seguinte: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Os versículos que antecedem o versículo de número 20 é a oração de Ezequias, desse rei. Ele faz súplicas, ele apresenta ali diante do Senhor a sua petição acerca desse monarca, o rei Senaqueribe, que era rei da Síria, que se estava levantando contra o reino de Israel, Judá, porque Ezequias ele era rei de Judá. Quando nós lemos lá em Isaías, está em outra parte, está lá, né? Nós vamos pular e vamos lá para Isaías, no capítulo 1, vai aparecer mais uma vez aqui, Isaías, filho de Amós, e vai falar um pouco sobre quem reinava na época em que Isaías ele exercia o seu ministério como profeta do Senhor. E um deles ali ele cita o rei Ezequias, que estava naqueles tempos, não naqueles tempos propriamente dito, mas era um dos reis da região de Judá, dos reinos divididos, o reino do sul e também o reino do norte, Israel, Samaria, Judá. Então esse texto que nós estamos aqui olhando, quando nós vamos lá para o versículo de número 15 do capítulo de número 19, diz assim: e orou Ezequias perante o Senhor. Ele orou a Deus. E quando nós chegamos lá, só para contextualizar, né, ele estava orando diante de uma situação difícil, que todos nós às vezes nos recorremos. Logicamente que nós que já somos cristãos, nós temos por tendência, a primeira coisa é nós corrermos aos pés do Senhor. Amém? Nossa primeira coisa é correr para os pés de Deus. Se isso não acontecer, alguma coisa tem de errado, né? Se diante de uma situação emblemática da nossa vida, de um problema de saúde, de um problema financeiro, né? Se eu tenho um problema financeiro, o primeiro lugar que eu vou é no banco pedir um empréstimo. Não é isso, né? Nós como cristãos, nossa primeira coisa, nós devemos ir para os pés do Senhor, suplicarmos a Ele, para que Ele use de misericórdia para conosco, para que Ele se compadeça de nós, para que Ele enxergue a nossa situação, não que Deus não enxerga, mas isso é uma figura de linguagem, para que Deus possa observar a nossa situação e entrar com providência. Quando nós estamos enfermos, nós vamos no médico, lógico, né? Ninguém aqui é maluco de falar, não vai no médico se você estiver doente, mas não é a primeira coisa que nós fazemos. A primeira coisa que nós fazemos é irmos aos pés do Senhor, lá no nosso cantinho, na nossa casa, lá na sua cama, onde você tem o costume de orar, no seu trabalho, naquele momento particular, sabe? Cada um de nós temos um particular com Deus na oração. Tem pessoas que gostam de orar na madrugada, tem outros que já têm mais desenvoltura para orar quando acordam pela manhã, outros que gostam mais de tirar aquele período mais longo antes de dormir. Poucos são aqueles que gostam de orar depois da refeição, que já é um pouco mais difícil, né? Mas todos nós temos o nosso momento particular de orar com Deus e buscar ao Senhor através de oração, de suplicarmos a Ele, de apresentarmos as nossas causas. E nesse texto bíblico nós vamos ver exatamente um grande monarca, um homem poderoso, com o poder de mandar, de dar ordens, de fazer acontecer por meio da sua palavra como monarca. Ele não vai, a primeira coisa que ele vai fazer é convocar os seus capitões dos exércitos, seus comandantes, os seus guerreiros. Vamos preparar as espadas, os escudos, as lanças, vamos aqui nos agruparmos, né? Vamos formar aqui os contingentes de batalha para esperar o rei da Síria Senaqueribe vir contra nós. Não, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar o Senhor, é orar. Essa é a primeira virtude desse grande monarca, a sua posição, o seu poder que ele tinha de agrupar pessoas. E não é como hoje, né? Quando um rei naquela época convocava alguém, para aquele convocado era um privilegiado ele ser convocado pelo rei para participar de uma guerra para defender a sua nação.
eles não se acovardavam, eles iam, sabiam que poderiam até morrer no fronte de batalha, mas morreriam honrando a sua pátria. Poucos se tornavam desertores, a grande maioria ia com todo o prazer. E esse monarca, então, ele não vai fazer isso em primeiro lugar, ele faz sim, mas a primeira coisa que ele faz é buscar ao Senhor em oração. Ele vai na casa do Senhor, ele vai orar, ele vai na casa de Deus buscar ao Senhor, e ali ele suplica. Eu não sei quais as palavras que ele usou, eu não sei quantas horas ele ficou orando, eu sei que ele orou, eu sei que ele foi na casa de Deus, buscou o Senhor, e eu sei que ele apresentou a sua causa, não a causa dele em particular, mas a causa do povo a qual ele estava exercendo o governo. Ele era o governante, então ele foi ali interceder por toda a nação de Israel, por todo o seu povo, por toda aquela nação. Quando nós chegamos no versículo de número 20, nós vamos ouvir a resposta de Deus por aquela oração que ele havia feito. Deus deu a vitória a esse monarca, não foi pela força da espada, não foi pela quantidade de homens, não foi pela estratégia militar, não foi pelo poder armamentício que ele tinha, não. Deus deu a vitória a ele por meio de sua oração. Nós, como cristãos, nós vamos obter a nossa vitória por meio de oração. E o que é oração? Talvez dentro de nós tenha alguém que ainda tem algum ponto de dúvida. O que é oração? Será que realmente eu devo orar? Será que é tão necessário quanto se fala? Porque a igreja fala muito sobre orar. Os pastores falam muito sobre orar e não só falam, como fazem, né? Temos o costume de orar. Isso é um bom costume, que a Bíblia diz que esses bons costumes eles devem ser preservados. E nós sabemos que a oração ela é de suma importância. Nós falamos, nós vivemos orações, nós temos exemplos de pessoas que levaram a vida totalmente regadas à base de oração. Mas por que nós devemos orar? O que significa oração? Oração é uma palavra derivada de duas partes, né? Orar, que significa falar, e ação, atitude. A atitude de se comunicar com Deus. Para exemplificar, é uma atitude de nós nos comunicamos com Deus. E essa atitude de comunicação com Deus não é uma atitude de comunicação carnal, humana, terrena. A oração é o único meio de comunicação espiritual que nós temos para com Deus. É o único meio. Quando nós falamos sobre comunicação, hoje nós vivemos, né, uma realidade muito abrangente sobre a área da comunicação. Hoje nós estamos vivendo aqui uma realidade um pouco estranha, né, para nós. Há 2 anos atrás, se falássemos de distanciamento, de culto online, né, nós até daríamos um passo para trás, mas não estamos chegando. E hoje nós estamos vivendo isso. As igrejas, principalmente no Brasil, domingo nós vimos um relato ali do pastor Alex ali no Peru, falando que eles estavam há alguns meses já simplesmente ministrando cultos online, porque não tinha, o governo não permitia que fizesse culto presencial. Então nós vemos quanto é importante esse meio de comunicação, sejam ele audiovisual, né? Então quanto é importante. Hoje nós visualizamos muito bem para nos comunicarmos com alguém. Hoje eu costumo dizer que quando a gente não quer falar ou não quer comunicar a nossa ausência no culto, na verdade a gente está arrumando pretexto, porque meio de comunicação tem, né? Tem o WhatsApp, falem para mim, tem o Line, né? Tem o que mais? Aí tem o Facebook, né? O Messenger, tem o SMS, tem mais um zilhão, né? Tem o Twitter, tem um monte de meio de comunicação. Bom, tem tanto que a gente não consegue, né? Eu não sei de todos, mas tem muito meio de comunicação. De áudio, você não dá para escrever, dá para você mandar um áudio, né? Dá para você mandar um texto. Tem vários meios de comunicarmos uns com os outros, né? A forma verbal de nos falarmos presencialmente, mas com Deus é diferente. Com Deus nós precisamos tirar esse momento de oração particular com Ele, porque, como eu falei, a oração é derivada de 2 palavras: falar e agir. Quando nós falamos e agimos, então nós estamos de fato exercendo a verdadeira oração que a Bíblia fala que nós devemos orar. Não existe ninguém, não existe nenhum cristão, por mais tempo de vida cristã que ele tenha, que ele possa apartar-se do ministério da oração. Fala, não, eu já estou há 20 anos aí como evangélico, já estou batizado no Espírito Santo, falo em línguas estranhas,
das estranhas, das mais estranhas possíveis, né? Já tenho dons múltiplos, eu não preciso mais de oração, exagero, né? Se invoca uma pessoa dessa, é a mesma coisa de você tirar uma árvore que está enraizada em um solo, regado por água, e plantar ela numa rocha, num concreto, numa pedra. Ela vai morrer, certamente ela vai morrer, porque ela precisa desse alimento que vem da parte de Deus, que nós recebemos por meio da oração. Jesus, ele é um grande exemplo de oração. Nós podemos citar vários textos, como Mateus 26, no versículo 36 ao 46, eu vou só citar, e aí depois você pode ler, para a gente poder ter mais tempo aqui de verbalizar. Mas Mateus 26, no capítulo 36 ao 46, vai falar que Jesus foi ali no seu lugar orar. Em Lucas também vai falar sobre isso, Lucas 22, 39 ao 46 também vai falar sobre isso. No Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo 35, é Jesus de novo orando. Em Lucas, capítulo de número 5, versículo 16, é Jesus novamente orando. Agora imagine, Jesus lá no Getsemane, né? Vamos ler um desses textos aqui, vamos ler então Mateus 26, vamos lá para a gente ler Mateus 26, olha o que é que diz em Mateus capítulo de número 26, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 26, 36 em diante. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 36 diz assim: então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, Jesus disse: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ora, Jesus não era o Filho de Deus? Ele não era o próprio Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, como diz ali em João capítulo de número 1, né? Que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e todos nós podemos contemplar a sua graça, a sua beleza. Não é esse o Filho de Deus? Não é esse o Messias, o enviado, o ungido de Deus? E agora nós pegamos esse texto de Mateus, como o texto também de Lucas, capítulo 22, o versículo 39, quando nós olhamos também em Lucas 5 também, quando nós olhamos também em Marcos capítulo 1 também, nós vamos ver que sempre é Jesus orando, sendo o Filho de Deus, o Verbo encarnado na figura humana, humanizado, ele vai ali orar um pouco. E era costumeiro, nós vamos encontrar várias vezes Jesus orando. Os estudos teológicos apontam que Jesus dedicou uma parcela muito significativa do seu ministério terreno, do seu ministério como o Cristo revelado, dedicado em oração. E Jesus, sendo Filho de Deus, foi orar, para nos deixar, irmãos, um exemplo. Jesus também, ele estava ali como um ser humano, ok? Como o Verbo encarnado. A Bíblia diz que ele se despojou de sua glória e se tornou, como diz em Hebreus, semelhante a um dos irmãos. Jesus, ele tinha limitações, sim, ele tinha limitações, mas essas limitações, elas eram supridas através da oração. Nós temos limitações, eu acredito que nenhum de nós aqui pode dizer assim: olha, eu tenho a capa, eu tenho a camiseta do super-homem, eu tenho as botas do super-homem e eu sou o super-homem. Nenhum de nós podemos dizer isso. Todos nós temos limitações, e as nossas limitações, elas são supridas quando nós nos colocamos debaixo de oração, quando nós gastamos tempo, ou dedicamos tempo, a melhor palavra, para orarmos, para suplicarmos a Deus. Não existe oração demasiada, existe sim a falta de oração. Ninguém pode dizer: olha, eu orei demais, eu estou orando muito, eu vou virar um anjo, eu vou criar asas, eu vou sair flutuando. Não, irmão, quanto mais nós orarmos, mais a nossa carne, ela deixará de falar, e nós nos comunicaremos com o Senhor, o Espírito Santo operará, o Senhor vai fazer milagres. Agora, se você vai se chamar de maluco, vai, logicamente, porque você vai ler coisas que o mundo natural não enxerga, você vai contemplar coisas que aos homens naturais não podem contemplar, porque são carnais, mas aqueles que é espiritual, ele tudo compreende. Paulo diz que o homem espiritual, ele tudo discerne, e por ninguém ele é incompreendido. Você talvez não vai ser compreendido pelas pessoas quando você falar que Deus te deu revelações, mas é porque nós vamos levar uma vida de oração. Glória a Deus. A Bíblia está
É como azeite na lâmpada, que deve arder continuamente. Mas a lâmpada não arde por causa do fogo, ela arde por causa do azeite que está dentro dela. E esse azeite, ele vem por meio da oração, da súplica, da consagração, da busca diante do Senhor. Meu Deus! Nós podemos nos aplicar. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu sou um apreciador, eu sou um defensor do estudo teológico sistemático, porque eu entendo que a teologia, eu exemplifico ela da forma: um doce gostoso que você gosta. Imagina um doce que você gosta de comer dentro de uma lata fechada. Aí vem a teologia, ela é o abridor para abrir aquela lata, para você saborear aquele doce. É uma ferramenta que nos ajuda a conhecer mais quem é Deus, a pessoa de Deus, como Deus trabalha, como Deus faz, como Deus age, como Deus intervém, como Deus às vezes se cala, como Deus às vezes irrompe o silêncio para falar conosco, como Deus se manifesta, como Deus, mesmo quando Ele não se manifesta, Ele ainda está trabalhando. Ou seja, o estudo teológico é uma bênção, é uma ferramenta. Estude, busque ao Senhor, mas não se esqueça do ministério da oração. Irmãos, não tem como nós termos comunhão espiritual com Deus se não for por meio do ministério da oração. Quanto mais nós orarmos, mais Deus vai se revelar a nós, mas nós vamos deixar de seguirmos o curso desse mundo para seguir a vontade de Deus. E quanto mais dentro da vontade do Senhor, mais Deus vai se revelar a nós. Não tem como eu vislumbrar coisas espirituais se eu não preconizar valores espirituais que a Bíblia me oferece. E um deles é o ministério da oração. Esse grande monarca que nós lemos aqui em 2 Reis 19, capítulo 19, versículo 20, ele antes no versículo 15, no capítulo 19, ele vai orar. No versículo de número 20, nós estamos colocando o versículo, não sei quanto tempo depois, mas Deus responde, ok? Deus respondeu a ele. Por que Deus respondeu a ele? Porque ele era o rei? Porque quem foi falar com ele foi Isaías, o profeta messiânico? Não, porque ele simplesmente orou, porque ele simplesmente buscou ao Senhor, porque ele clamou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. Ele ganhou aquela batalha, como muitas outras, ganhou através de oração. Quantos outros homens na Bíblia nós vamos ver que venceram batalhas? Não foi com quantidade numérica, não foi com poder bélico, não foi com estratégia militar, mas foram com seus joelhos no chão, orar e buscar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu, nos meus estudos da vida, da vida no sentido, nos meus estudos, estudando um verbo da língua hebraica, o verbo bênção. Eu vou falar ele já traduzido, o verbo bênção. Eu descobri que a raiz da palavra bênção é a mesma raiz da palavra joelho. Sabe por quê? Porque quando nós dobramos os nossos joelhos, nós somos abençoados por Deus. Quando nós dobramos, isso mostra flexibilidade. O homem não pode ter a sua cerviz endurecida que não possa se dobrar diante de Deus. Não existe grande e pequeno diante de Deus. Diante de Deus todos nós somos pobres, nu e miseráveis, e carecemos do seu favor e da sua misericórdia. Não existe super crente, como também não existe super oração, mas existe um cristão aquebrantado que ora e Deus ouve a sua oração e responde a sua oração, como respondeu a oração desse monarca no capítulo 19, versículo 20. E a oração, Deus fala: olha, eu vou responder a tua oração, fica tranquilo, o que você me pediu acerca de Senaqueribe, eu ouvi e eu vou responder. Quando nós vamos lá no capítulo de número 20, ou até mesmo no capítulo de número 19, no final do capítulo 19, nós vamos ver que realmente Deus apenas não ficou no campo da promessa, que vou te responder, mas Deus manifestou a sua bondade para com a sua nação, para com o seu povo. Deus deu livramento, eles não precisaram enfrentar-se em guerra para que Deus desse a vitória. Deus deu a vitória por meio da oração. Por isso que a Bíblia diz: clama a mim e eu vou te
no sentido que Ele já está dentro do nosso coração, Ele habita dentro de nós, Ele está apenas esperando que nós venhamos nos manifestar por meio de orações, súplicas e deprecações a Ele. Não é o que eu instruí a Timóteo? Ali no 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo 1. Eu lembro o dia que o pastor Edevaldo, acho que foi a última vez que ele foi lá em Itacaora. Ele pregou exatamente nesse texto. 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, antes de tudo, faças orações, súplicas e deprecações. Antes de tudo, como prioridade na sua vida como cristão, ore. Ore pelos governos, ore pelos reis, ore pelos príncipes, ore por aqueles que te abençoam, ore por aqueles que te maldizem, para que você venha ter uma vida. Você vai ter uma vida tranquila e sossegada, Timóteo. Se você orar, não vai haver talvez tranquilidade ao seu redor, mas você, Timóteo, vai levar uma vida tranquila e sossegada, porque Deus vai para o nosso coração. Aleluia! Irmãos, Deus, quando não existe uma voz tão maravilhosa quanto a voz de Deus, quando Ele irrompe o silêncio e quando nós ouvimos Deus falar no nosso coração. E é tão gostoso quando a gente dobra os nossos joelhos na nossa casa, na igreja, em qualquer ambiente que nós estivermos, enquanto nós oramos, Deus fala no íntimo do nosso coração. Não existe nada tão profundo, nada tão verídico de que Deus é verdadeiro, quando Ele fala conosco, quando nós nos colocamos no ministério de oração. Meu Deus! Nós precisamos orar mais, a igreja precisa orar mais, as reuniões de oração, elas precisam ser extremamente valorizadas. A reunião de oração deveria ser o culto mais célebre de toda o meio cristão. Quando se falasse oração, os irmãos deveriam chegar meia hora antes para começar a orar. Meu Deus! Mas não é a realidade. Não é a realidade. A realidade não é essa. A realidade da oração, infelizmente, isso acontece não lá em Itacaoca, nem aqui em Caquegala, nem no Acre, isso é da verdade. Isso acontece no meio cristão de geral. Não é a maioria, se é a maioria ou minoria, isso não importa. Mas o interessante é que nós venhamos analisar que isso acontece. Quando se fala em oração, a gente pega o nosso saco de desculpas e a gente abre ele, começa, qual que eu vou dar usada? Ah, mas eu oro em casa. Pega na hora que não está bom. Ah, mas eu orei ontem. E aí a gente vai lá no nosso saco de desculpa, começa a catar um monte delas, né, para tentar preencher. Não, irmãos, ore, busque a Deus na igreja, ore a Deus. Sabe o que esse rei fez? Ele não foi orar no palácio, ele foi no templo, na casa de Deus. Por que ele não foi no palácio suntuoso, o rei? Para que sair e colocar em mim? Não, vou ficar aqui mesmo, morar aqui no meu palácio, na minha casa, no meu quartinho. Não, ele foi na casa do Senhor. O salmista Davi diz: me alegrei enquanto me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que na casa do Senhor? Porque na casa do Senhor, no templo, existia oração, existia oferta de sacrifício e existia leitura dos textos sagrados. É por isso que o rei Davi e todos os outros sentiam alegria por ir na casa de Deus, para ver o suntuoso palácio, para ver a bela construção do templo. Não! Eles iam ali porque ali tinha oferta de sacrifício, tinha perdão de pecados, tinha leitura da palavra do Senhor e tinha períodos de oração e de louvor e de cântico ao nome do Senhor. Os pilares do sustento ao culto, era isso que tornava atrativo. Ir à casa de Deus não é para ver a estrutura, mas para ver o Deus que sustenta todas as coisas e nós buscarmos a Ele por meio de oração. Traz ele aqui, para ele fazer alguma coisa para mim. Não. Sabe o que ele faz? Versículo 2: então virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Diante de uma notícia de morte, diante de uma notícia, olha, arruma a tua casa. Sabe o que ele foi? Gastar os créditos que ele acumulou com Deus por meio de oração. Ele não foi ali, olha Deus, não, por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó, né? Tu não fez a promessa. Não,
Não. Ele, Senhor, olha o que diz o versículo 3. Ah, Senhor, se servindo-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele não citou Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou, não, peraí, eu tenho meus crentes, eu oro, peraí, eu vou orar. Eu não sou daquela turma 6 horas. Não, eu sou da turma nós horas. Uma coisa é 6 horas, outra coisa é nós horas. Mas eu sou da turma do nós horas. Não, peraí, Deus. Eu tenho crédito, olha, o senhor lembra, o senhor já foi sincero. Não foi que o senhor esqueceu, não. Mas só para deixar aqui registrado. Eu sou um homem sincero, mando ré diante do Senhor. E aí Deus sabe o que faz? Antes mesmo que Isaías saia do palácio, quando ele estava no pátio do palácio, Deus falou, opa, o rapaz mudou os créditos que ele tinha. E deu certo. Vai lá, volta e fala que eu vou acrescentar mais vida para ele. Irmãos, é isso que nós precisamos ter. Essa experiência que virá por meio da oração. Nós precisamos levar uma vida de constante oração. A Bíblia diz, ora quando tiver tempo. Ora uma vez por semana. Não, a Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo, suplicando a Deus sem cessar, em todo tempo, ore em espírito, verbalize essa oração. Se não dá para verbalizar, mentalize a sua oração. Sabe por quê? Porque eu não sei o que você pensa, felizmente ou infelizmente. Eu não sei qual das duas, mas eu não sei o que você pensa. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo de número 13, que Ele contempla tudo. Não existe nenhuma criatura que esteja oculta diante dos olhos de Deus. Pelo contrário, tudo está nu e patente aos seus olhos. O salmista, ele diz, Senhor, antes que uma palavra se formasse na minha língua, ou que subisse no meu entendimento, tu já sabes. Tu me sondas por trás, por frente, tu me esquadrinha, tu me conhece virado ao avesso, Senhor. Deus, Ele nos conhece, e Ele precisa que nós venhamos buscar mais Ele através da oração. Quando surgirem essas campanhas de oração, nos cultos de oração, irmão, faça todo o esforço possível. Eu costumo dizer a seguinte palavra: se nós fizermos tudo aquilo que nos é possível, o impossível Deus vai fazer. Eu tenho certeza. O campo do impossível pertence a Ele. O campo do possível pertence a nós. Faça o possível, segundo as suas forças, segundo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça, porque o impossível chega na beira do mar chega na beira do mar do problema, com o seu cajadinho ali na mão. Você não vai abrir o mar, Deus tem o poder de abrir o mar. Fique tranquilo. Chega ali na beira da sepultura, mande ele uma beira pedra. Se você não tem poder de trazer o morto para fora, Jesus tem o poder. Saiba disso que Ele vai fazer o impossível por nós. Mande chamar Jesus. Lá, Jesus demora 4 dias. Ninguém pode refutar o amigo de Jesus, Lázaro. Mas Jesus, Ele vai mandar chamar. O que nos é possível fazer, a gente faz. Manda chamar, traz Jesus aqui, aponta para Ele onde Jesus está. A gente até a pedra na boca do sepulcro, a gente remove. Até isso. Mas agora mandar, vem para fora depois de 4 dias cheirando mal. Isso é só Jesus que tem o poder de fazer. E Ele vai fazer para louvor e glória de seu santo e bendito e eterno nome. Eu quero que vocês coloquem de pé nesse momento. Eu quero orar nesse momento, voltar ao pastor para que ele faça o ensinamento no nome de Jesus.